MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Nos traz aqui a igreja, o santuário Nossa Senhora de Fátima em Paris. É verdade que este órgão eu sei que já não tem recuperação e o reitor já tem várias propostas para instalar um novo órgão. O que é que me tem a falar sobre isso? O que é que me tem a dizer sobre isso? Olhe, como sabe, a expressão da fé dos cristãos está intimamente ligado à expressão artística e cultural. Não é por acaso que a igreja, ao longo dos 2000 anos, desde as catacumbas até, se quiser, ao expoente máximo, que foi e é ainda hoje a Basílica de São Pedro em Roma, foi sendo produtora de arte, foi sendo produtora da música, da pintura, da escultura. E, portanto, nós encontramos intimamente ligados ainda hoje, mesmo se por vezes já derivamos para outro tipo de instrumentos, naquele que é considerado o suprassumo, digamos, da construção deste suporte à oração e à expressão da fé, que é o órgão. O órgão é um dos instrumentos, porventura, dos mais complexos, porque ele reproduz toda uma variedade de sons que dizem ser apenas comparável à voz humana e, por isso mesmo, foi, ao longo do tempo, tornando-se um instrumento musical de eleição. A Igreja conserva-o, mesmo que hoje não seja sempre fácil poder tê-lo. Porquê? Um verdadeiro órgão de tubos custará várias centenas de milhares de euros. Não é por isso acessível a toda e qualquer comunidade. Por outro lado, são órgãos que são frágeis, como a voz humana também precisa de cuidados, afinações constantes, o entretien continuado, o que vai também, por sua vez, encarecer. Nós tínhamos até hoje este órgão, um chamado órgão de estudo ou de apartamento, embora sendo grande no volume para qualquer outro móvel lá de casa, este órgão é considerado um órgão de apartamento. Ora bem, neste momento ele chegou ao fim de vida, já é difícil arranjar peças, não é uma tecnologia também muito fiável e, portanto, torna-se quase impossível, se não mesmo inútil, investir nele. Ainda há 3 anos fizemos uma intervenção que ainda custou alguns milhares e neste momento já está incapacitado de ser usado. Por isso agora estamos neste projeto de procurar alcançar o dinheiro suficiente para podermos adquirir um instrumento musical que se adeque à função, seja também digno da história e deste lugar. Esta é uma igreja memorial da Liberação de Paris. É uma igreja monumento, não apenas monumento porque é feito de pedra, mas é também monumento porque é sinal de uma memória. O final da Segunda Guerra Mundial, a libertação de Paris sem a sua destruição como estava prevista. É também, por seu lado, um legado confiado à comunidade portuguesa. E ainda uma igreja grande, ampla. Portanto, não podemos colocar aqui qualquer instrumento. Às vezes as pessoas surpreendem-se como é que um órgão eletrónico pode, por exemplo, custar tão caro. Nós estamos a falar na ordem das várias dezenas de milhares de euros. Portanto, o primeiro estudo que fizemos apontava para um valor perto dos 60 mil euros. E as pessoas poderão-se perguntar-nos porquê tão caro o órgão eletrónico. Porque, primeiro, um órgão, sendo
eletrónico não é um órgão de banda musical, não é um órgão daqueles que nós temos lá em nossa casa. Portanto, é um órgão que utiliza a tecnologia mais avançada, a tecnologia digital, ou seja, cada som foi gravado a partir de um órgão de tubos verdadeiro. Esse som é sintetizado e permite depois uma reprodução fidelíssima do mesmo som. Por outro lado, e porque estamos no campo da eletrónica, talvez isto as pessoas também não saibam, cada órgão tem, como a voz humana, uma identidade única. Um órgão feito no século XVIII não tem o mesmo timbre, a mesma expressão, a mesma identidade de um órgão feito no século XIX. Um órgão feito em Portugal ou na Espanha, o chamado órgão ibérico, não é o mesmo de um órgão feito em França ou de um órgão alemão. Num órgão eletrónico, nós conseguimos reproduzir com um simples botão essa diferença de identidade do órgão. E isto porquê? Porque, por exemplo, se quisermos tocar uma peça de Bach, devemos fazê-lo com o temperamento, o timbre de um órgão barroco, porque Bach viveu no século XVIII e é um autor barroco. Poderemos tocá-lo, evidentemente, num órgão do século XX com um timbre próprio e diferente, mas já não é a mesma coisa. Ora, com um pequeno botão nós podemos reproduzir Bach com o som do órgão barroco, mas poderemos produzir música contemporânea, reproduzir e executar música contemporânea utilizando já um outro registro. E depois, evidentemente, como é um órgão que tem que ser adaptado à dimensão, ao volume, ao espaço, e dada a dimensão grande desta igreja, é também preciso investir mais no sistema de alto-falante, quer dizer, da sonoridade, a potência sonora. E por isso mesmo, essa potência sonora corresponde a canais de saída de som, vai também encarecer o sistema. Ou seja, temos um órgão mais barato do que seria um órgão de tubos construído de raiz e à medida, mas não deixa de ser, pela sua qualidade, pela alta tecnologia que hoje está incluída num instrumento musical como este, não deixa também de alcançar um preço elevado. As pessoas às vezes têm uma ideia de que a igreja é rica. Ela pode ser rica de muita coisa, sobretudo os dons de Deus. Mas a nossa comunidade, como todas as outras, vive de esmolas, ou seja, vive daqueles que vêm, que passam. As pessoas podem dar mais, podem dar menos. Não temos sequer nunca a certeza que ao final do mês possamos ter o mesmo valor do mês anterior para fazer face aos encargos. Só para vos dar uma ideia, talvez aqueles que nos vão escutar não saibam, mas os encargos, por exemplo, médios deste santuário são 10.000 euros por mês. E, portanto, para tudo, incluindo as charges, os salários, o interratiã, água, luz, gás, eletricidade, tudo isso. E, portanto, cada mês, sem podermos vender produtos, porque não somos uma empresa, nem somos uma indústria, nós temos que poder chegar a esse valor de forma a honrar os nossos compromissos e a podermos ter esta casa aberta todos os dias, de segunda a domingo, para acolher quem passa. Por isso fazemos também este apelo à comunidade portuguesa, às pessoas individualmente ou mesmo até às empresas que poderão fazer mecenato, ou seja, poderão fazer um dom que depois terá também, enfim, um benefício fiscal. Foram feitos alguns contactos, a partir do momento em que, enfim, foi falado, algumas pessoas, um ou outro individualmente, membros da comunidade, vieram ter connosco. Houve mesmo o maior dom recebido já individualmente, foi de uma jovem que conseguiu o seu primeiro emprego e achou que deveria, enfim, doar parte do seu primeiro salário para este efeito. Mas, enfim, são pequeninas gotas de água no oceano. Mas o oceano, como dizia a Beata Teresa Calcutá, é feito de pequeninas gotas. No entanto, eu tenho a expectativa e a esperança de poder, enfim, aprofundar certos contactos com pessoas da comunidade portuguesa e que eventualmente vejam também sentido e importância num projeto que é cultural. Não é apenas um objeto religioso. O órgão em si não é um objeto religioso.
mas é um instrumento musical, é por isso um objeto cultural. Eu também tenho esta convicção que a comunidade portuguesa tem que ser sensível, não apenas às muitas solicitações de caráter social, mas também de caráter cultural. Não no sentido de apoiar um espetáculo, de participar numa soirée de fados ou de outra coisa qualquer, mas um instrumento que, estando ligado ao culto, não deixa de ser um instrumento de cultura. E isto não nos impede, a nós mesmos, comunidade com este projeto tão ambicioso, de algum modo, de estarmos atentos às necessidades. Nós estamos neste momento empenhados, como sempre todos os anos fazemos, em apoiar e colaborar com a Santa Casa Misericórdia de Paris na recolha de alimentos, também com o projeto da Academia do Bacalhau na recolha de roupas. Portanto, as nossas necessidades não nos fazem esquecer as necessidades dos outros. Esta é uma muito especial, é verdade, mas também necessária. Dizia que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra profundamente até separar as junturas do corpo. Se de facto sou incisivo, é apenas por isso. Mas eu, enfim, agradeço também a vossa colaboração e desde já agradeço a todos quantos possam, enfim, sentir-se tocados por este projeto. E eu tenho trabalhado muito a pensar no futuro. Não sou eterno aqui, não pretendo sê-lo, mas quando penso na história deste lugar, quando penso aquilo que ele significa na memória desta cidade de Paris, quando eu penso que esse legado foi confiado a nós portugueses pelo cardeal Lustiger, eu acho que é também importante para nós hoje e para os nossos filhos um dia, podermos honrar esse legado e, sem dúvida, que uma celebração com acompanhamento musical é outra coisa completamente diferente. A expressão da beleza é muito mais tocante, é muito mais intensa, é também ela incisiva e por isso mesmo não é um luxo. Não é um luxo ter um órgão de qualidade digno da função e também porque para Deus nós devemos procurar dar o nosso melhor. E por isso vamos procurar fazê-lo, bem-ajam todos quantos eventualmente nos venham ajudar.